Vamos aprender agora sobre a área de IHC, que é a sigla que nós falamos para a área Interação Humano-Computador. Bom, a área de interação humano-computador, né, ela foi definida, aceita como uma área dentro da ciência da computação em 1992, né, na qual foi aceita então pela Association of Computer and Machine, né, como uma área dentro da computação. E ela vai ser a disciplina preocupada com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles. Bom, então a área de interação humano-computador tem o propósito, né, não só de projetar, né, e de fomentar os projetistas com técnicas e métodos para o desenho da interface de usuário, ou melhor, a interação com o usuário, né? Mas o foco também de avaliar. É por isso mesmo que a nossa disciplina ela vai ter um momento de projeto, que é o design, e um outro momento de avaliação, na qual nós aprenderemos técnicas e métodos para essas duas partes do desenvolvimento, né? Bom, e é importante salientar que não é qualquer tipo de sistema. Tem que ser um sistema, né, que envolve o computador como um dos seus elementos e o ser humano, porque nós estamos desenvolvendo interface para o uso humano, né? E não basta somente se preocupar com a interface em si, com a produção ou a avaliação da interface em si, mas também com o que acontece quando tem um computador dentro de um sistema, né? Um sistema em que envolve então pessoas, organizações, empresas ou na nossa sociedade. Então, quais são os impactos ali quando nós temos computadores? Né? E então nós falamos isso de principais fenômenos ao redor dos sistemas computacionais interativos. Bom, então a área de HC, né, tem dois elementos muito importantes: o ser humano e o computador. Bom, para projetar, né, para o ser humano, nós temos que conhecer o ser humano, né? Então nós vamos aprender durante essa disciplina, né, como o ser humano pensa, como é que ele processa informações, né, ou teorias de como o ser humano processa informações, né, e bem como também as partes que se diz sobre características do ser humano, que nós chamamos de fatores humanos. Né. Uma parte importante é a linguagem, né, que nós temos de comunicação, seja ela falada, seja por gestos, por exemplo. Né. E o ser humano, né, ele tem uma característica relacionada ao uso, né? E nós queremos usar o computador possivelmente por um longo período do tempo. Então nós temos que estar preocupados também com a saúde dos usuários e como que prover conforto a esses usuários durante um longo período de exposição ao uso do computador. A isso nós chamamos de ergonomia. Bom, para projetar para o computador, nós temos que conhecer, né, os periféricos de entrada e saída. Né? O teclado, o mouse e o monitor são um dos tradicionais periféricos de entrada e saída. Né? Entretanto, nós temos outros, né? Como, por exemplo, a impressora, a caixa de som, as telas sensíveis a toque, as canetas eletrônicas. Então, nós vamos projetar esse sistema, nós temos que considerar quais serão os periféricos que deverão ser utilizados, que estão disponíveis ali para uso. Bom, também precisamos de técnicas de diálogo, né? Porque a interação do ser humano com o computador, ela ficar mais próxima através da criação de diálogos, através de conversas, né? Não necessariamente em voz, mas um diálogo que acontece através de um conjunto de signos. E como, né, hoje nós temos, né, um grande sentido do ser humano que é utilizado é a visão, né, o uso de gráficos no computador, né? Isso também nos possibilita uma variedade de ações, variedade de elementos que vão participar desse diálogo com o ser humano. E essa arquitetura desse diálogo, né? Então aqui vai envolver essa definição
das telas, por exemplo, ou das páginas em que o usuário vai navegar, quais os elementos ele vai acionar, quais as informações ele vai inserir. Bom, e frente a isso, ao humano e ao computador, eu também tenho que analisar o contexto de uso. Então, qual é a área de aplicação daquele sistema que eu for dar criando? Né? Como é que eu vou poder organizar este trabalho? Então, qual é a organização social e trabalho em que essa aplicação vai estar ali relacionada? Bom, por exemplo, né, nós podemos pegar um comércio que não tinha computador e inserir o computador ali. Como que nós vamos mapear aquelas tarefas, as atividades que se realizavam naquele local, agora com o uso do computador? Bom, e também estamos preocupados com o processo de desenvolvimento dos sistemas interativos, que então vai ter técnicas de design e técnicas de avaliação em um processo cíclico, né? Então, guarde já desde agora, né? Para se desenvolver uma boa interface de usuário, né? Então uma interface de usuário fácil de ser usada, né? É necessário um processo cíclico de projeta, avalia, reprojeta e avalia novamente. E para dar suporte a isso, um conjunto de técnicas e ferramentas para facilitar o processo, né, as tarefas relacionadas a design, o projeto e a avaliação. Bom, essa figura ela é bem parecida com a anterior, entretanto ela traz mais detalhes para nós, né? Então, referente ao usuário, nós estamos preocupados com ele sobre as capacidades e processos cognitivos, a sua motivação, a sua satisfação, a sua personalidade e uma palavra que vem aparecendo muito nos últimos anos, a experiência do usuário, que nós também vamos aprender nessa disciplina de interação humano-computador. Mas também eu preciso preocupar sobre a saúde e a segurança do nosso usuário, seja estresse, dores de cabeça ocasionadas pelo uso do computador, né, perturbações musculares, ou seja, né, por exemplo, nós usamos o mouse por um longo período de tempo, nós podemos ter sequelas frente a isso, né? É a volta ali da definição de ergonomia. Bom, e então eu tenho que garantir o conforto do meu usuário, a sua posição física para interagir com o dispositivo computacional, né? O layout do equipamento, por exemplo, existem diferentes tipos de mouse. Você já deu uma procurada na internet e viu? Tem alguns que se encaixam melhor no contorno da nossa mão, deixando ela mais suave. Tem outros que são mais quadrados, tem uns que são menores, tem outros que são maiores, né? E as nossas mãos têm tamanhos diferentes, né? Então, o legal é encontrar um mouse que você possibilite utilizá-lo, né, deixando os músculos mais relaxados, né, e acionando os botões sem fazer muito esforço. Bom, frente a isso, né, na interface de usuário, eu tenho que preocupar então com os dispositivos de entrada e saída, as estruturas do diálogo, uso de cores, ícones, se é, por exemplo, linha de comando, ou se a gente está utilizando uma interface gráfica de usuário, ou até mesmo linguagem natural, né? A gente pode pegar e conversar com o dispositivo computacional, acionando e oferecendo informações, né? Ou interfaces em 3D com realidade aumentada, né? Ou com realidade virtual, materiais de suporte ao usuário como help, documentação, multimídia na qual possibilita-se vídeos e áudios. Isso tudo dando suporte ao que o usuário deseja fazer, que é o que a gente chama de necessidades. Essas necessidades vão ser executadas por um conjunto de tarefas para ele alcançar esse seu desejo. Bom, e as tarefas elas têm que ser pode ser fácil, pode ser complexa, pode ser uma tarefa nova ao usuário, né? E aí eu tenho que estar preocupado com essas questões antes de pensar em si na concretização da interação através de uma interface, né? Eu tenho que analisar também, durante o processo de produção, as restrições, né? Eu tenho custos para poder produzir uma interface com o usuário. E eu tenho um orçamento, dinheiro que eu tenho que dispor. Eu vou ter uma equipe para me apoiar, né? Bom, eu tenho equipamentos a serem utilizados, como é que é o local onde vai ser inserido esse novo sistema, né? E frente às tarefas e as restrições, eu consigo identificar um conjunto de funcionalidades, né? Tanto para o hardware
quanto para o software. E isso vai dar base a uma produtividade, que é a produtividade esperada pelo nosso usuário, no aumento da qualidade, diminuição dos custos, diminuição de erros, diminuição de trabalho, diminuição do tempo de produção, aumento da criatividade, oportunidade para ideias criativas em direção a novos produtos, divertimento também, né? Por que não hoje em dia, né? Além da comunicação, como por exemplo a gente usa as redes sociais ou os comunicadores instantâneos, né, que também estão integrados com redes sociais, mas também o divertimento, como os jogos eletrônicos. E no contexto, eu tenho que analisar os fatores ambientais do uso daquele sistema. Por exemplo, o local é um local com muito barulho, com muito ruído, né? Ou um lugar quente, né? Como é que é a ventilação desse local, a luminosidade. Por exemplo, né, se você já usou o celular, quando você está usando, tem um modo, né, que você deixa ligado no celular, em que, num ambiente com pouca iluminação, ele emite uma certa quantidade de luz. Em um ambiente com muita iluminação, ele já emite outra quantidade de luz, para que você possa ver melhor e evitar também, né, ficar recebendo muita luz no seu olho. E os fatores organizacionais também são envolvidos. Vai ser necessário treinamento, né, as políticas que acontecem ali dentro, como que o seu software vai ajudar a melhorar aquela organização, a mudar aquela organização de uma forma melhor. Vai envolver as políticas, a organização do trabalho que essas pessoas realizam. Então, todas essas informações, vejam que vai além da interface do usuário, ou do usuário, como usualmente a gente pensa. Ele vai envolver também o estudo dos fatores ao redor do uso de um sistema computacional e interativo. Bom, o objetivo da área de interação humano-computador, então, é produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais, né? Então, usáveis e seguros para o nosso usuário. Então, vai desenvolver ou melhorar a segurança, a utilidade, a efetividade e a palavra mais conhecida aí das pessoas que trabalham com interação humano-computador, a usabilidade de sistemas computacionais. Bom, não iremos entrar em detalhes do conceito de usabilidade neste vídeo, mas teremos um vídeo específico para ele. Tamanha a importância da usabilidade, né, na construção de um sistema interativo. Bom, em relação, né, ao uso da tecnologia, nós podemos dizer que a área de interação humano-computador tem por objetivo deixar as pessoas realizarem as suas atividades. Com a tecnologia, então, aumentando a sua produtividade, o seu poder e o seu divertimento, cada vez mais por ser invisível, fora de vista, fora da mente. Ou seja, né, o que os pesquisadores da área de interação humano-computador falam? Né? Que as pessoas devem aprender a tarefa e não a tecnologia em si. Ou seja, o que é aprender a tecnologia? Né? Eu tenho que decorar um conjunto de passos. Né? Então eu vou lá, por exemplo, numa agenda eletrônica. Como é que eu faço para adicionar um novo contato? Né? É mais fácil o que eu, a partir do que eu imagino que deve ser, né? Que é feito de umas formas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, mas existe uma forma comum, eu vou lá e uso essa interface para fazer então a adição do contato, né? E não ter que seguir um conjunto de instruções ou que eu terei que decorar as instruções para toda vez inserir um contato. Bom, e um desafio da área de interação humano-computador é como dar conta da rápida evolução tecnológica. Bom, aqui vocês têm alguns exemplos. O celular evoluiu tremendamente nos últimos anos. Desde 2009, quando apareceram os primeiros celulares inteligentes, os smartphones, né, houve uma mudança muito grande. E antes, né, tinham os celulares, né, que quem acompanhou, né, quem pôde acompanhar ou quem tiver interessado procura na internet, como que eles foram mudando, porque antes era um telefone grande, pesado, né, e servia basicamente para ligações. Depois inseriram-se novos modelos, inclusive as funcionalidades de envio de mensagens de texto, até chegar nos celulares, né, inteligentes de hoje em dia, em que nós podemos instalar aplicações, né, e utilizar um monte de recursos
como, por exemplo, o GPS, câmera fotográfica, né, para interagir com o mundo digital. E aí, então, um outro desafio da interação humano-computador é como garantir que os nossos designs, então nossas interfaces de usuários, ele ofereçam essa facilidade de uso, ao mesmo tempo que exploram o potencial e funcionalidade daquela nova tecnologia. Então, para um projetista de interface, para um pesquisador da área de interação humano-computador, não basta simplesmente a funcionalidade ser legal. Temos que fazer com que as pessoas consigam usar de maneira muito fácil, né? E isso está cada vez mais difícil, porque as tecnologias estão evoluindo muito rápido. E apesar dos sistemas de informação a cada vez precisar de mais e mais funcionalidades, isso não pode ser uma desculpa para um design pobre, né? O que é um design pobre, né? Aquele design feito de qualquer jeito, sem preocupações com o usuário, na visão da interação humano-computador. Bom, é possível, né, desenvolver boas interfaces de usuário, mesmo que a aplicação tenha operações muito complexas, né? Por meio de efeitos, né, e operações relativamente óbvios, né, provendo ao usuário um feedback imediato e útil. Tomamos como, por exemplo, o carro. O carro ele é um complexo de mecanismos, né, e que até mesmo nós precisamos desconhecer alguns para poder dirigir. O que é importante para nós? Primeiro é operar o carro, né? Fazê-lo movimentar, andar para frente, andar para trás, virar para a esquerda, virar para a direita, né? Temos que ter alguns cuidados com o trânsito também, né? Então é necessário ali dos retrovisores, né? Para poder estar observando ao nosso redor. E alguns pequenos detalhes em que nós temos que tomar cuidado para o bom funcionamento do carro. Então, por exemplo, o nível do controle de combustível, olhar o óleo, né, e a água do sistema de arrefecimento, né? Então, apesar de precisar saber um pouquinho sobre isso, nós não precisamos saber com bastante detalhes como é o funcionamento interno. Por exemplo, como é a injeção eletrônica? Ou para que serve o virabrequim? Apesar da área de interação humano-computador ter sido aceita como uma área dentro da ciência da computação no ano de 92, né, diversos estudos já estavam sendo realizados sobre este assunto, por meio da contribuição de diversas áreas do conhecimento humano. E é por isso que nós falamos que a área de interação humano-computador ela é uma área multidisciplinar. Algumas áreas que contribuíram para a formação da base teórica e fundamental da interação humano-computador são a ergonomia, né, a psicologia cognitiva, a ciência da computação, a psicologia social e organizacional, a inteligência artificial, a antropologia, a engenharia, filosofia, a área de design de produtos, né, a linguística e a sociologia. Todas essas disciplinas, né, trouxeram alguns ou diversos conceitos, técnicas, metodologias para investigar a interação do homem com a máquina.